Já aviso de antemão que eu não sei o que vai ser esse vídeo, eu tô até gravando com meu celular e eu só achei que eu precisava fazer um vídeo depois de um tempo sem fazer vídeo pra atualizar a internet, o grande banco de dados mundial que guarda as minhas imagens para utilizar em algum lugar do mundo no rosto de uma inteligência artificial. Porque na minha cabeça isso é super viável, né? Não tô questionando nada sobre isso. Mas, é, uau, a vida muda. E é muito idiota, assim, pensar por esse lado. Não vai ser um vídeo tão longo, tá bom? Eu prometo, até porque eu não sei se eu quero editar isso. Talvez isso vá bem cru mesmo. Então, se eu fizer uma piadinha aqui, você vai ver que ela é proposital, porque ela vai precisar ter um corte específico que não vai ter, tá? Então, segue a minha linha do raciocínio, porque não é minha intenção editar esse vídeo. E de todo modo, eu mudei, assim, a minha vida virou de cabeça para baixo e aí voltou, e aí eu viajei, e aí eu pedi férias e antes das férias eu ganhei uma proposta nova de trabalho e eu fui viajar e eu não namoro mais e eu sofri um assalto no, pra onde eu fui viajar, enfim. A vida, ela foi me abrindo portas que eu não sei se eu queria que tivessem sido abertas. E o que acontece é que eu tô entendendo agora, né? Pode ser um vídeo muito precoce, tá? Pra ser bem honesto, não é um vídeo com exatidão, né? Você vai reparar que eu não trabalho com exatidão aqui. Mas a vida mostra que a gente não está pronto pra ela, né? E que ela está por um fio sempre. Além de que ela também pode surpreender, né? Então, pra dar um grande resumo aqui, antes que eu volte, né, com uns 2 vlogs que eu tenho atrasados aí, de tipo assim, mais de um mês. É, eu estou hoje em um outro trabalho. Eu comecei tem 3 dias. Hoje foi, na verdade, o meu terceiro dia nesse emprego novo. Eu assumo que eu tô bem feliz, tá? Mas isso é história para um outro momento, tá? Não vamos falar sobre isso agora. A questão é que eu estive numa uma coisa nos últimos, sei lá, acho que nas últimas 4 semanas que eu não soube descrever. Porque na minha cabeça é aquilo, a vida tava linda, tava tudo indo bem, eu tava feliz e eu tava pensando que eu ia ter que lidar com poucas coisas, assim, eu teria poucos desafios nesse tempo. E na verdade eu tive muitos desafios a mais que eu pudesse imaginar, né? Assim, não estou reclamando de nada, em algum outro momento eu vou vir aqui falar mais sobre isso. Eu até queria não ter que fazer mais vídeos assim pra cá, pro YouTube. Eu queria muito utilizar de outras plataformas para poder deixar meu YouTube focado só em música, que pra quem não sabe, pra quem ainda não tem ideia, eu não sou metade das coisas que eu já falei aqui que eu sou, que eu faço. Eu quero ser artista, meu sonho é esse, que isso fique bem claro desde já e pra sempre. Mesmo que eu seja um péssimo artista, eu prefiro ser ruim do que não ser. Isso é uma coisa bem piegas, um montão de gente já falou sobre, tem imagem no Pinterest, então assim, não sou eu que tô falando, mas faz um puta de um sentido. Mas a questão é que é, falar sobre essas coisas aqui, expor um pouco mais da minha vida, me colocou num momento em que eu tive que parar pra pensar o que vale a pena, né, assim, porque na semana retrasada de hoje, né, assim, lá no dia 20 e pouquinho de julho, eu estava ali há uma semana parado do meu antigo trabalho, porque eu tinha pedido uns dias de férias por estar 2 anos trabalhando direto ali e tal, né? A gente tinha recessos e tudo, como qualquer outra empresa tem. É, E eu sou PJ, enfim, tem todas essas merdas do liberalismo de mercado, que eu acho, infelizmente, uma merda, mas, porém, todavia, entretanto, não tem como fugir, né? Ainda mais a gente da comunicação não escapa. Pedi uns dias pra ficar off, né? Assim, ficar off. Pegar uns dias pra eu descansar minha cabeça, porque eu tava de férias da faculdade, não faria sentido pegar férias do trabalho quando eu tivesse voltado a ter aula na faculdade, né? Então eu peguei uns dias antes dessa minha viagem e existi. E foi belíssimo, assim. Eu não fiz nada, mas ao mesmo tempo eu fiquei aqui batendo cabeça no meu quarto e o meu quarto segue uma zona, porque é assim a mente de uma pessoa perturbada ou desorganizada, mas que também não tem um peso de igualdade aí. E depois dessa semana
fui ao Chile. Sim, fui visitar o país. Eu já tinha ido uma vez quando era bem pequenininho, então eu já tinha visto a neve quando eu tinha, não sei, talvez uns 5, 6 anos, 7, eu já não lembro direito, mas eu já fui, eu lembro, tem fotos, enfim. Mas foi uma sensação muito diferente de ir agora, depois de grande, porque eu paguei pela viagem, sabe? É lógico, assim, alguém paga o primeiro, né? Usou o cartão de crédito e tal. Mas assim, é o meu dinheiro que tá pagando essa oportunidade que eu tive, sabe? Eu fico muito feliz de conseguir ter me organizado pra fazer isso por mim, ao mesmo tempo pela minha família, sabe? Que tava comigo. E depois eu conto sobre a viagem, talvez tenha um micro vlog sobre a viagem, por quê? No meio dessa viagem, nós vimos notícias sobre famílias de brasileiros sendo sequestradas no Chile. Uma no dia que a gente chegou, ou no dia seguinte, assim que a gente acordou, sabe, da chegada. Um num dia em que a gente saiu pra ir no Cerro de San Cristóbal, que é onde tem um funicular, um tipo de teleférico que eles chamam. E a gente viu um assalto à mão armada na nossa frente. O carro da nossa frente foi levado, a pessoa foi expulsa do carro, ainda bem, né? Mas levaram tudo na nossa frente. 6 homens de mão armada na nossa frente. E no dia seguinte a gente foi passear e nós fomos cercados por uns 3 homens também. Eu tava com a minha família inteira, tá? Vale ressaltar. E a gente ficou meio sendo cercado por uns 3 caras, e esses caras começaram a passar na frente da gente, assim, a gente ficou super assustado, até porque a gente já tinha visto 2 notícias de sequestro de brasileiro e um assalto, né? Então a gente não podia esperar muita coisa. E aí, pra melhorar ainda mais a nossa situação, no nosso último dia de viagem, um cara, um suposto guarda de rua, era um louquinho, né? Do centro, falo com todo respeito, amo os louquinhos do nosso centro, mas assim, eu não conhecia os louquinhos do centro de lá. E aí, o cara simplesmente estourou o vidro do carro que a gente tinha alugado e pegou uma mala que a gente tinha acabado de comprar para levar as coisas que a gente comprou a mais na viagem. E graças a Deus a mala estava vazia, mas, né, foram vários prejuízos. E no meio disso tudo, eu passei a não me relacionar mais, né? Eu deixei de ter um relacionamento no meio de tudo isso e tendo que lidar com toda essa carga que foi, cara, né? Viver situações de aflição, né? Em outro país, a gente não sabe como que é, né? É diferente a gente passar um apuro aqui em São Paulo, a gente sabe por onde correr. Lá, em espanhol ainda, porra, vai se fuder. Então, assim, não estou reclamando de nada. A viagem foi linda, foi incrível poder viver esses momentos com a minha família, apesar de tudo. E no meio de tudo isso, eu, assim que voltei, tive que lidar com a despedida de um trabalho que eu passei 2 anos e que eu não sei dizer se me acostumou mal, se me ensinou bem, se me preparou para outras coisas ou se me acomodaram. Da minha própria autorresponsabilidade, né, de pensar se eu sou um bom profissional ou não, capaz de enfrentar novos desafios e participar de outras coisas, afinal de contas, não dá pra ficar romantizando muito o trabalho, sabe? Eu aprendi que não importa o quanto a gente ame as pessoas, o quanto a gente considere o tanto que a gente quer essas pessoas perto, não é família, não são pessoas as quais fariam uma movimentação de montanhas pela gente, apesar de quererem, poderem querer. Trabalho é trabalho e isso é em qualquer lugar, né? Ainda mais depois que eu percebi que queriam muito que eu comprasse um sonho que não era meu. Então eu tinha que comprar um sonho para sonhar junto com algumas pessoas, mas ninguém comprava o meu sonho. E ninguém vai comprar, né? Esse é exatamente o ponto. E nesse meio do caminho eu tive que lidar com essas despedidas, com essas mudanças e me adequar a um trabalho novo que, claro, eu tô há 3 dias, eu não tenho ideia do que é de fato a rotina ainda. E ainda assim tenho as minhas aulas, eu tô no meu penúltimo ano da faculdade, eu nunca estive tão perto do meu diploma quanto eu gostaria. Então assim, é muito boa essa sensação de sentir que a vida tá funcionando, mas ela faz questão de mostrar que ela tá aparecendo. E eu não sei, eu queria compartilhar isso num vídeo sem edição, né? Assim, não que eu editasse também fosse ficar muito melhor do que isso, né? Que deve estar aparecendo aqui, eu já nem sei mais. Se eu diria alguma coisa diferente, sabe? Eu não sei o que eu poderia estar dizendo agora, ou se eu talvez tivesse feito outros vídeos antes desse,
Eu postei uma música há pouco tempo, cantando um cover de uma música que, enfim, tava fazendo muito sentido pra mim. E eu gosto muito de cantar, eu tô sentindo muita falta de cantar, que também é uma coisa que eu vou acabar ficando sem por um tempo, porque eu já estou, tipo, me organizando financeiramente pra lidar com a minha faculdade, que também aumentou o preço, com o meu custo que vai variar um pouco mais, assim, de idas, né, e vindas. É claro, assim, eu tô muito contente com isso, não tenho do que reclamar, acho que tudo que é meu vem pra mim, porque eu sou isso, mas eu tô, assim, no momento de fazer ajustes finos na minha vida. E tem coisas que eu preciso tirar um pouco da frente para poder focar naquilo que vai me dar algum retorno agora. E tem um projeto que tá acontecendo enquanto tudo isso também acontece, que eu não posso contar agora, mas é algo que eu tô muito feliz de fazer parte. Hoje no metrô eu tava até vendo algo sobre esse projeto e eu tava querendo chorar na Linha Lilás. E assim, a Linha Lilás não merece as minhas lágrimas, sabe? Então, é, sabe que loucura? Assim, se alguém chegasse pra mim hoje e me perguntasse, e a vida? É isso que eu ia dizer. Tchau!